A gente já parou para pensar por que o preço de um produto sobe de repente? Ou por que aquele item que a gente tanto queria, do nada, entra em promoção? Bom, por trás de tudo isso existe uma força econômica fundamental. Hoje, a gente vai desvendar a teoria do equilíbrio de mercado, que é tipo uma dança invisível que determina os preços de quase tudo ao nosso redor. Olha só o nosso caminho. A gente vai começar com uma pergunta bem do nosso dia a dia. Depois, vamos conhecer os protagonistas dessa história, a oferta e a demanda. A gente vai ver o que acontece quando eles não estão em equilíbrio, como uma força externa tipo governo pode interferir nessa dança e, por fim, por que achar esse ponto de equilíbrio é tão importante para a economia. Todo mundo já passou por isso, né? Ir ao mercado e a prateleira do seu produto favorito estar completamente vazia. Ou, no outro extremo, aquele item que estava encalhado há semanas entrar numa liquidação incrível. Pode acreditar, essas situações não acontecem por acaso. Então, a grande questão é, que força invisível é essa que organiza essa aparente bagunça? O que faz os preços dançarem para cima e para baixo e os produtos aparecerem e sumirem das lojas? A resposta está num conceito que é elegante e surpreendentemente poderoso. A lógica, na verdade, é bem intuitiva. De um lado, quando tem produto demais e pouca gente querendo comprar, os vendedores precisam baixar os preços, né? Para não ficar com o estoque parado. Do outro lado, quando muita gente quer um produto que está em falta, os preços, claro, sobem. Essa é a base de tudo. E para entender essa dinâmica, essa espécie de gangorra, a gente precisa conhecer os dois personagens principais que movimentam o mercado. De um lado, temos a oferta, e do outro, a demanda. Pensa assim, a demanda representa todos nós, os compradores, que estamos sempre de olho no menor preço possível. Já a oferta, bom, ela representa os vendedores, que obviamente querem vender pelo maior preço que conseguirem. O mercado é justamente o palco onde esses interesses opostos se encontram e negociam. E este gráfico aqui ilustra perfeitamente o momento mágico desse encontro. A linha azul é a oferta e a vermelha, a demanda. Aquele ponto E, bem onde elas se cruzam, é o famoso ponto de equilíbrio. É como se fosse o aperto de mão, sabe? O acordo perfeito entre quem compra e quem vende. E é nesse ponto que a gente encontra o preço de equilíbrio, ou PE. No nosso exemplo aqui, seria R$ 4.000. É o preço mágico, onde vendedores e compradores chegam a um consenso e o negócio acontece. E claro, a esse preço, uma quantidade bem específica do produto é negociada. Essa é a quantidade de equilíbrio, a QE, que no nosso gráfico é de 1,2 milhões de unidades. É o ponto ideal, onde não sobra nem falta produto. Simplesmente perfeito. Mas a gente sabe que o mundo real nem sempre é tão perfeito assim. O que acontece quando o mercado sai desse ponto ideal? O que rola quando o preço está, digamos, errado? Vamos fazer um exercício de imaginação. E se, por algum motivo, o preço do nosso produto fosse para R$ 6.000, bem acima do equilíbrio de 4.000, o que aconteceria? O resultado é bem previsível. Com esse preço lá em cima, um monte de produtor se anima para vender, mas pouquíssimos consumidores estão dispostos a comprar. O que a gente tem é um excesso de oferta, prateleiras lotadas e produtos encalhando. E o mercado, ele mesmo tem um jeito de se autocorrigir. Como a fonte diz, os produtores acabam sendo forçados a baixar os preços para se livrar do estoque. Essa redução de preço atrai mais gente e o mercado naturalmente vai se movendo de volta para aquele ponto E de equilíbrio. Ok, agora vamos inverter completamente o cenário. E se o preço estivesse muito abaixo do ponto ideal? Aí acontece o excesso de demanda. Todo mundo quer comprar com aquele precinho, mas os produtores não se sentem muito incentivados a oferecer o produto. O resultado? Escassez. As prateleiras ficam vazias e até se formam filas. Só que, às vezes, essa dança natural do mercado é interrompida. Pensando em proteger o consumidor de preços muito altos ou os produtores de preços muito baixos, os governos podem decidir intervir, estabelecendo controles de preços. Um tipo bem comum de intervenção é o preço máximo, que a gente também conhece como teto de preços. Basicamente, é uma lei que proíbe que um produto seja vendido acima de um certo valor. E aqui está o ponto crucial. Se o governo bota um teto de preços abaixo do ponto de equilíbrio natural, o mercado fica impedido de se ajustar, a mão invisível fica amarrada. O resultado? Aquele excesso de demanda que a gente viu não é mais algo passageiro, ele se torna uma escassez permanente. Essa intervenção, mesmo que bem intencionada, gera o que os economistas chamam de perda por peso morto. Essa área sombreada no gráfico representa trocas que seriam boas para todo mundo, compradores e vendedores, mas que simplesmente não acontecem. É uma perda de bem-estar para a sociedade inteira.
Isso tudo nos leva à nossa conclusão. Afinal, por que o equilíbrio natural do mercado é considerado algo tão eficiente? Um dos motivos é um conceito chamado excedente do consumidor. Pensa na última vez que algo que a gente precisava foi encontrado por um preço bem menor do que o esperado. Essa sensação de ter feito um ótimo negócio, isso é o excedente do consumidor. Por exemplo, imagina que alguém estaria disposto a pagar até R$ 4.000 num celular, mas o preço de equilíbrio do mercado é R$ 3.000. Essa pessoa teve um ganho, um excedente de R$ 1.000 em valor. O mercado, quando funciona livremente, gera esse tipo de benefício o tempo todo. Então, o ponto principal é este. Quando o mercado opera livremente em seu ponto de equilíbrio, o bem-estar total, que é a soma dos excedentes de todo mundo, dos consumidores e dos produtores, é o maior possível. O mercado, sozinho, maximiza esses ganhos. E aqui fica uma reflexão final. O sistema de preços funciona como um mecanismo automático, uma mão invisível que coordena as ações de milhões de pessoas sem que ninguém esteja no comando. Onde mais no nosso dia a dia a gente consegue observar essa força silenciosa, mas imensamente poderosa em ação? A pergunta fica no ar.